Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma Teologia dos Sacramentos. E hoje nós vamos abordar o sacramento da penitência ou da confissão, né? Esse sacramento, como os outros, também foi instituído pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui eu cito uma passagem bíblica que está em João, capítulo 20, versículo 22, né, no domingo da ressurreição, quando Jesus entra no cenáculo e está os apóstolos lá reunidos. E Jesus entra e sopra sobre eles, dizendo: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoastes o pecado serão perdoados. Aqueles que os quais os retiveres serão retidos. Então, para nós católicos, está aqui uma confirmação de que Jesus instituiu esse sacramento. O Verbo encarnado foi para tirar o pecado do mundo, né? Uma passagem que confirma isso é em João também, no capítulo 1, no versículo 29, quando João Batista, o grande profeta, apresenta Jesus dizendo: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, aqui deixa claro para nós que Jesus veio para tirar o pecado do mundo, né? Na sua paixão, morte e ressurreição, venceu a morte e venceu o pecado, né? Imediatamente ele ressuscitou, né? Ficando só 3 dias, né? Não logo Jesus ressuscitou. Então Cristo, o próprio Cristo quis assim, né? Então ele dando essa missão aos apóstolos, né? Ele deu a missão também aos sucessores dos apóstolos, para redimir todo o pecado, né? De toda a humanidade, em todos os lugares e em todos os tempos, né? Então, Jesus deu a missão aos apóstolos e imediatamente aos seus sucessores. Então, aqui Santo Agostinho, na era primitiva da igreja, né, ele diz assim: se na igreja não existisse a remissão dos pecados, não existiria nenhuma esperança, nenhuma perspectiva de vida eterna e de nenhuma libertação eterna. Rendemos graças a Deus porque deu à igreja este tal dom. Então aqui Santo Agostinho nos faz uma linda catequese sobre a remissão dos pecados, né? Que a igreja tem o poder de tirar o pecado, de perdoar o pecado, né? Então a igreja tem o poder de perdoar o pecado. Então é importante que nós, cristãos católicos, conhecemos o sacramento, né? Para que nós possamos verdadeiramente confessar os nossos pecados. Porque o pecado é o mal do mundo, né? Causa muito mal à humanidade. Então é importante que nós tenhamos essa consciência de confessar os nossos pecados, de chegar à igreja, ao padre e pedir perdão dos nossos pecados. Aquele que vive uma vida sacramental, né, tem a consciência de quando se confessar e de quando pecou, né? Então, a gente tem que viver uma vida sacramental para nós conseguirmos detectar o nosso pecado, né? Que às vezes a nossa consciência fica tão relaxada que não conseguimos discernir o que é pecado ou não é pecado. É importante também que nós confessamos, né, os pecados mortais, né, que tem que confessar, e também os pecados veniais. O Código de Direito Canônico não obriga, né, que confessemos os nossos pecados veniais, que os pecados veniais são perdoados nas Santas Missas, mas ele orienta a também confessar os pecados veniais, porque é uma forma de exercitar a nossa humildade,
né? Exercitar a nossa consciência. Evitar aquilo que Santo Agostinho já nos orientou, né? Fazer o bem e evitar o mal. E o segredo de confissão é inviolável, né? A igreja, como boa mãe, protege cada um dos seus penitentes e não permite que os pecados sejam revelados pelo sacerdote. Ela aplica a pena máxima, né, aos sacerdotes que violar o segredo de confissão, né? Que é a pena lata sententia, que é essa pena a excomunhão automática do sacerdote que revelar o segredo de confissão que vai prejudicar o penitente. Então essa confissão lata sententia, se o sacerdote foi excomungado por ela, é só o Santo Padre, o Papa, para retirar essa excomunhão, né? O sigilo de confissão é atestado desde o primeiro século, né? Eu tenho escrito aqui de uma fala de Santo Astério, né? Um bispo da Ásia Menor, né? No ano 410, que fala assim: assegurava aos pecadores a máxima discrição, pois dizia ele, o pai tem mais interesse em salvaguardar a dignidade dos filhos do que os próprios filhos. Então, o segredo de confissão praticado na igreja desde quando, né, surgiu este sacramento, né, que o próprio Jesus instituiu. E como devemos confessar, né? Então, primeiramente, é fazer um bom exame de consciência, né? Rezar, pedir a Deus para abrir o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos lembrar de todos os pecados, né? Se possível, anotar para não esquecer, fazer uma relação dos pecados, até mesmo quando chegar para o sacerdote, né? Às vezes a gente fica tão nervoso, com vergonha do nosso pecado, e às vezes nós não conseguimos, na hora, pelo nervosismo, lembrar de todos os pecados, mas seria importante que nós anotássemos os nossos pecados, né? Fazer aí uma oração pedindo a Jesus para iluminar a nossa mente, né, o nosso coração, para nós podermos lembrar do nosso pecado da última confissão, né, da última confissão até a confissão, a próxima confissão que nós formos confessar. Então a nossa consciência é a voz de Deus, né? E nosso interior sempre nos diz: faça o bem e evite o mal, aquilo que eu disse de Santo Agostinho, que é Santo Agostinho que diz isso, né? Voltar à sua consciência, interrogar, voltar ao irmão, ao interior, em tudo que fizeste, atentai para testemunhar Deus, né? Examinar profundamente a consciência. Então, que nós possamos fazer esse exercício, né? Quando nós formos confessar, né? Um bom exame de consciência, né? Uma boa oração, que Deus vai, com certeza, abrir o nosso coração e a nossa mente. Porque aquele que reza, aquele que ora, ouve a voz de Deus. E a nossa própria consciência nos acusa, né? Do mal que nós fizemos, do mal que nós fizemos, ou daquilo que nós precisamos se confessar. Quais o efeito desse sacramento, do sacramento da penitência ou da confissão? Então, o Catecismo da Igreja Católica nos diz que os efeitos sacramentais são o perdão dos pecados e, por conseguinte, a reconciliação com Deus, a reconciliação com a Igreja, a recuperação do estado de graça, o cancelamento da pena de condenação ao inferno merecido por aqueles pecados graves, a paz na consciência, a serenidade do espírito e o fortalecimento interior para os embates da vida cotidiana, né? Nossa vivência cotidiana. E principalmente contra o mal, né? Então aqui também o sacramento nos dá isso, né? A evitar o mal e fazer o bem. E a matéria é a forma desse sacramento. Então o catecismo também nos diz que a matéria o próprio rendimento, né? A própria contrição, né? A reta vontade de querer ser perdoado, né? O arrependimento dos pecados, né?
A maneira sincera que se arrepende dos pecados, né? A ida até um sacerdote, isso tudo faz parte da matéria, né? Do sacramento. E a forma é a absolvição do padre, né? Do sacerdote, onde ele absorve nós de todos os nossos pecados, dos pecados, né? Eu termino a minha fala dessa catequese de hoje também citando o Catecismo da Igreja Católica. Então, o Catecismo nos ensina que o sacramento da penitência é a continuidade, né, na força do Espírito Santo, da obra de cura da salvação de Jesus Cristo. E quem se aproxima desse sacramento pela misericórdia divina obtém o perdão e a reconciliação com Deus e com a Igreja. Então, tudo bem, pessoal. Deus abençoe todos vocês, né, nos guarde nesses tempos difíceis de pandemia, né, que nós podemos permanecer perseverante na nossa vida sacramental, na nossa vida de oração. E até a próxima catequese. Que Deus nos abençoe e nos proteja. E que Maria esteja sempre rogando por nós, a seu Filho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.